Bom dia, saudar a todos. É mais um dia. Desejar uma semana totalmente abençoada. No nome de Jesus, todo sucesso que seja para ti. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Atos dos Apóstolos. Hoje vamos para Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 4, diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ok. O sinal não está a oscilar, não está assim tão bem. Então, aqui onde nós lemos, a Bíblia diz que estando com eles, determinou que ele não ausentasse de Jerusalém, mas que permanecessem em Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai que disse ele, de mim ouviste. Depois o outro versículo, na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois desses dias. Então essas são as palavras de Jesus diante dos seus apóstolos, diante dos seus discípulos, quando eles... O sinal não está bom, mas pronto, voltamos. Então a Bíblia diz que Jesus estava com os seus discípulos e ordenou para que não saíssem de Jerusalém e ficassem à espera da promessa do Pai, que ele, por muitas das vezes, ele havia falado que iriam receber o Espírito Santo. Em algum momento dizia que não lhes deixaria órfãos, mas enviaria outro Consolador, o Espírito da Verdade. E dizia que quando esse Espírito vier, irá vos ensinar, irá vos lembrar tudo quanto vos tenho falado e irá vos ensinar muitas coisas. Então, quando chega essa vez, ele diz que ninguém deve se ausentar de Jerusalém. Precisa de permanecer. Então, até que a promessa venha, a promessa da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa muito importante nas nossas vidas. Então, diz que deveriam permanecer, e o Massurumene permanece em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então, para tu receber o poder, para ser revestido de poder, o que é preciso? Estão nos pedindo. Ok. Então, ele fala da promessa. Aqui, por exemplo, aqui no versículo de número 8, versículo de número 6, diz: Aquele, pois, que haviam se reunido perguntaram dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Versículo 7 diz: Disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quer dizer que os tempos e as estações foram estabelecidos pelo Pai através do seu próprio poder. Aqui no versículo de número 8, a Bíblia diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunho tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Então eles perguntaram: em que tempo irás restaurar o reino de Israel? Isso não vos compete saber quanto a isso, mas uma coisa é que vós recebereis virtudes, recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Quer dizer que o Espírito Santo, mas recebereis o poder, quer dizer que vão receber virtudes.
virtudes do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me testemunho tanto em Jerusalém. Isso me dá by the power, por poder do Espírito Santo, aí nós saberemos testemunhar. Por isso diz que vós, aqui no versículo de número 5, na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e não muito tempo. Alguns lugares dizem, vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. João, ele podia dizer isso, que quando vinham batizar, tu és Cristo, não sou, mas não seríamos batizados com o Espírito Santo, segundo as palavras de João Batista, nós seríamos batizados pelo Espírito Santo e com fogo. Então, aqui, segundo as palavras do Senhor Jesus, ele diz que João, ele batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Quer dizer que o batismo que nós vamos receber através dele, por causa da promessa, seria o batismo do Espírito Santo. Então, por isso, em 8, ele diz, vós recebereis a virtude. A internet não está boa, não está a nos ajudar. Então, como ele dizia, mas recebereis virtude. Mean that you are going to receive power. Recebereis virtudes do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E por causa disso, vós sabereis me testemunhar, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Então, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Quer dizer que vós ireis receber o Espírito Santo. Assim como João batizou com água, para vocês será diferente. O vosso batismo, segundo as palavras do nosso Senhor Jesus, é que vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vós ireis receber o Espírito Santo. Vós sereis impactados pelo poder do Espírito Santo. Por isso, quando bem, então, é como eu estava a dizer, que a nossa promessa, assim como João, ele batizou com água, nós temos a promessa de sermos batizados com o Espírito Santo. Então, a vontade dele é que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Por isso diz que vós recebereis o Espírito Santo, recebereis virtude no dia que o Espírito Santo descer sobre vós. Quer dizer que só vamos receber virtudes no dia que o Espírito Santo descer sobre nós. E aí, então, nós vamos receber. Quer dizer que a vontade de Deus é que nós caminhamos em virtude, é que nós caminhamos no seu poder. Mas para esse poder vir sobre nós, para que essas virtudes descerem sobre nós, precisamos receber o Espírito Santo. Então, é através do Espírito Santo que as virtudes do Altíssimo, o poder de Deus, irá se manifestar. Por isso ele diz que vocês vão receber virtudes, quer dizer que nessa caminhada com Deus, nessa caminhada com o Senhor, precisamos também termos virtudes, precisamos ser pessoas com poder de Deus para podermos testemunhar. Quando ele diz que vós recebereis virtude no dia que o Espírito Santo descer sobre vós, está dizendo que ao longo testemunhar, nós vamos testemunhar segundo as palavras, usando as palavras, mas também a demonstração de poder. Então, por isso Paulo diz que o Evangelho de Cristo não consiste somente em palavras, mas também em demonstração de poder. Quando o poder é manifesto, nós estamos testemunhando não somente em palavras, mas também em virtude, porque o poder de Deus vai impactar vida. Pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, pessoas serão transformadas. Então, as virtudes, quando Deus... As virtudes, por exemplo, nós recebemos o poder. Nós recebemos o poder de Deus para poder curar, para poder libertar. Lembra-te da mulher do fluxo de sangue? Quando tocou nas vestes de Jesus, ele diz que alguém tocou em mim. Todo mundo disse,
como é que você diz que tocou? Ele diz, eu senti poder, eu senti virtudes saírem sobre mim. Então, essas virtudes, esse poder é necessário no meio do evangelho, porque o evangelho... Áudio contém eco. Paz, graça, irmão Roy. A internet não está a nos ajudar, mas eu estava a dizer, é imperioso. Eu acredito que os discípulos, eles podiam não tomando em conta a necessidade de receber virtude. Eles podiam não tomar em conta. Mas a advertência é, vós recebereis virtudes no dia que o Espírito Santo descer sobre vós e vocês vão saber me testemunhar. O ato de testemunhar não somente termina em palavras, mas também em poder, demonstração de poder. Volto a dizer, o evangelho não consiste somente em palavra, mas também em demonstração de poder. Por isso Jesus dizia, para vocês continuarem com esse evangelho que vamos continuar, estamos a ter muita dificuldade. Então, nós vamos receber poder. It means that we are going to receive power. But the first of thing, we must wait to receive the Holy Spirit. It means that the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit in us, it will produce power. Vai produzir poder. Por isso ele diz que só vão receber poder, só vão receber virtudes quando o Espírito Santo, a promessa do Pai, descer sobre vós. Então vocês vão receber virtudes no dia que o Espírito Santo descer sobre vós. Quer dizer que quando o Espírito Santo desça sobre nós, nós vamos receber poder e seremos pessoas... Então nós vamos receber poder. Então, a presença do Espírito Santo é muito importante nas nossas vidas. Precisamos orar a favor de tudo. Aí onde nós lemos o versículo de número 7, quando eles perguntam, será nesse tempo onde vai restaurar? Porque a preocupação dos discípulos era a restauração, diz o reino de Israel. Por causa da opressão dos romanos, eles estavam somente preocupados em ver o reino de Israel a ser restaurado. Por isso eles perguntavam, será nesse tempo que você irá restaurar? Então essa era a preocupação deles, a restauração. Essa é uma das preocupações de muita gente dentro das nossas igrejas. A primeira coisa que nós queremos quando chegamos na igreja é o Senhor restaurar nosso lar, é o Senhor restaurar nosso trabalho, é o Senhor restaurar nosso emprego, restaurar nosso negócio, todas essas coisas. Essa é a preocupação. Essa preocupação não começa de nós, começou com eles. Eles estavam preocupados, Jesus esteve com ele, depois foi crucificado, morreu, ressuscitou. A pergunta é, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar? E ele diz que não vos compete saber, os tempos estão muito difíceis. Então, essa é a nossa preocupação. Tempo de restauração. Então, eles vão para ele. Será nesse tempo que você vai restaurar o reino de Israel? Eu digo que isso não vos compete saber. Mas uma coisa que eu sei é que vocês irão receber poder. Vão receber virtudes do Espírito Santo. Vão receber poder no dia que o Espírito Santo descer sobre vós. A preocupação dele é nós recebermos poder, porque é através do poder de Deus que nós vamos conseguir operar, nós vamos conseguir orar, vamos conseguir... Então é através da virtude do próprio Espírito Santo que nós vamos conseguir caminhar com Ele, vamos conseguir ter revelação dEle, nós vamos conseguir fazer aquilo que é a sua vontade. Por isso, deixa, a primeira coisa é vocês receberem poder, recebam poder, mas só vai acontecer isso quando o Espírito Santo chegar, descer sobre as vossas vidas. Quanto à restauração tanto de Israel, tanto da família, tanto do negócio, não vos compete saber. Estava dizendo, esse assunto é assunto de Deus, não é meu assunto, são assuntos estabelecidos pelo seu próprio Pai. Mas uma coisa eu tenho para vos dizer e tenho a certeza, é que vós recebereis virtude no dia que o Espírito Santo descer sobre vós. Num dos versículos que nós lemos, ele diz,
Assim como João ele batizou com água, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Isso me dá nós iremos receber o batismo através do Espírito Santo. Quer dizer que, sendo crente, seremos batizados não somente em águas, mas também pelo Espírito Santo. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vós recebereis virtudes no dia que o Espírito Santo descer sobre vós. Então, é através da virtude que nós vamos realizar aquilo que é a vontade de Deus, vamos operar, vamos trazer as manifestações de Deus. Quando Jesus ele estava cheio do Espírito Santo, parou numa das sinagogas, ele disse, quando ele volta, Jesus volta do deserto, a Bíblia diz que volta cheio do Espírito Santo e entrou numa das sinagogas, foi dado o livro, ele leu onde estava escrito, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, me ungiu. Quer dizer que o Espírito Santo é que nos unge. Então estava a dizer que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele me ungiu através do seu Espírito para proclamar boas novas, curar os enfermos, levantar paralíticos, ressuscitar os mortos e anunciar o ano aceitável. Mas só isso aconteceria somente quando o Espírito Santo, por isso ele diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Quem me dera nós todos falarmos da mesma forma, sentirmos. Ninguém lhe disse, mas ele sentiu, por isso ele dizia, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois me ungiu. Então, quer dizer que a unção vem através da presença do Espírito Santo. Por isso ele diz, eu sinto que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Senhor me ungiu através da presença dele. Então, o que mais devemos procurar a cada dia é permitir com que o Senhor nos unja através do seu Espírito, para amanhã também podermos saber parar e falarmos com ousadia, autoridade, dizer que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque se ele falou isso, ele sentiu, a Bíblia diz que ele estava cheio da presença. Então ele para, lê o que estava escrito, e o que estava escrito é exatamente o que estava a acontecer com ele. Foi dado um livro do profeta Isaías. Ele falou o que ele leu naquele dia era tudo a ver com ele. Por isso ele diz que o Espírito ele sentia que a presença de Deus, ele leu uma passagem, eu quero que em algum momento preste atenção nisso, leu uma passagem e que a passagem estava tudo a ver com ele. Ele não estava a ler uma passagem que estava a ver com outras pessoas. Por isso, no final, depois de ele ter dito, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para proclamar liberdade, anunciar boas novas aos pobres, levantar paralítico, curar o enfermo, abrir vista aos cegos. Depois de ter lido isso, fechou o livro e diz que hoje se cumpre a palavra. Se ele não estivesse cheio, não iria avançar em dizer que hoje está se cumprindo a palavra que vocês estavam ouvindo, porque ele estava a sentir a presença de Deus. It means that we must feel His presence. Nós temos que sentir a presença de Deus. Nós temos que falar, não termos medo de falar diante das pessoas que o Espírito do Senhor Jeová está sobre nós. Mas só irá acontecer depois de termos permanecido, orar. A Bíblia diz que eles permaneceram, depois de terem falado, eles permaneceram unânimes em oração, até que a promessa se cumpriu. Porque Jesus disse, não saiam de Jerusalém, permaneçam até que do alto sejam revestidos pelo poder, até que o Senhor vos enche da sua presença. Eles permaneceram, oraram, e a presença de Deus, ele desceu sobre eles. Por isso, depois de tudo isso acontecer, eles andaram em todos os lugares
anunciando o evangelho, pregando, curando, ressuscitando, levantando o paralítico, porque o Espírito do Senhor estava sobre eles. Então, nós que servimos a Deus, precisamos também estarmos cheios da presença dele. Não há como fazermos a obra sem a presença dele. Não há como continuarmos a ministrar, pregar, orar sem a presença dele. Então por isso ele diz que permanece. Enquanto permanece, você vai permanecendo orando constantemente, buscando a face dele, pedindo com que ele te encha. Então, estava a dizer para os seus discípulos, esqueça quando há restauração de Israel. You must forget about. But one thing is that you will receive power in the day that the Holy Spirit will come down. Vocês vão receber poder no dia que o Espírito Santo descer sobre vós. Esse poder é que vai marcar a diferença nas nossas vidas. Por isso, precisamos buscar incansavelmente, sempre e sempre, a presença do Espírito Santo. Precisamos ser pessoas que caminhamos em glória, cheio da sua presença. Não vamos nos apressar. Precisamos permanecer orando, buscando a presença do Espírito Santo, porque essa promessa nos diz respeito. Quando você lê o livro de Joel, ele diz, nos últimos tempos eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu irei derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Então, o Espírito do Senhor Jeová que esteja sobre a sua vida, que esteja sobre a sua família, seja impactado nesta manhã, seja impactado nesta manhã, seja impactado pelo poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos ter que parar por aqui. O sinal não está bom. Estamos a ver muitas interrupções por aí, mas que a presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Seja impactado nesta manhã, seja impactado com poder, seja impactado com virtude, receba o Espírito Santo. Eu ministro o Espírito Santo sobre você. Ser cheio da presença dele, ser cheio da presença dele, ser cheio da presença dele. Pai, abençoa teus servos e lhe enche da sua presença, que eles tenham um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe aí, que Deus abençoe, compartilhe o vídeo. Tivemos um dia muito difícil,